Irmãos e amigos, a paz do Senhor, mais uma semana chegando para juntamente com você estudarmos a Palavra de Deus, na sequência do estudo do tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema A Igreja em Jerusalém. Hoje estaremos estudando a lição 5, uma igreja cheia de amor. Vamos ver no cenário da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, que se formou a partir do crescimento, como eles lidaram com esse crescimento, como eles administraram as demandas relacionadas à comunhão da igreja e às necessidades do povo que estavam sendo incluídas na igreja do Senhor. Uma igreja que de fato se torna uma igreja modelo para as igrejas de todos os tempos. Fique conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Você é o nosso convidado e bem-vindo para estudar conosco. O tema de hoje: uma igreja cheia de amor. Texto áureo está em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O nosso texto base da lição de hoje está em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, onde fala a respeito de como era o coração desses irmãos e como os apóstolos, eles trataram desse assunto. A Bíblia diz assim, Atos 4, 32 a 37, era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nesse texto base que nós temos aqui é que nós vamos tratar de fazer a exposição sobre como esta igreja se revelou sendo uma igreja cheia de amor. Muito bem, conosco o presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, tema de hoje então, estaremos abordando mais um dos aspectos importantes das quais a igreja de Jerusalém serve como modelo para a igreja de todos os tempos. Já estudamos sobre uma igreja que foi cheia do Espírito Santo. Hoje estudaremos sobre uma igreja cheia de amor. E vamos ver que o amor, a unidade foi o que moldou as relações e as ações desta igreja, a igreja de Jerusalém. O que nós podemos comentar, irmão Jair, introdutoriamente sobre o assunto de hoje? Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a vida de cada um. Então, nesse estudo nós vamos ver a forma que o amor se manifesta na vida da igreja lá em Jerusalém. Por isso, uma igreja cheia de amor. E no texto que o nosso amado irmão Alex ele fez aqui a leitura bíblica em classe, que está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 32 ao 37, nos lembra também o que diz Atos no capítulo 2, do versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo 45 do mesmo capítulo do capítulo 2, vai nos dizer que vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, esse texto ele nos lembra essas conexões. E nós verificamos aqui em Atos 4, versículo 31, do qual nós encerramos a última lição, em que os apóstolos, após eles terem passado por um momento de perseguição, eles foram orar juntamente, todos eles orando unanimemente, e a resposta dessa oração vem no capítulo 4, versículo 31, diz ali que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E a partir do versículo 32, que é o texto que nós estamos nos referindo hoje, nós vamos ver então o resultado da oração que aparece, onde a igreja é cheia do Espírito Santo, e como resultado nós vamos ver o amor de Deus sendo derramado, sendo comunicado, um atributo que Deus comunica para os seus seguidores, para os que são seus, e esse amor derramado por Deus, ele vai se manifestar na igreja, com ações, com a forma da igreja agir. Com isso, a igreja,
os cristãos primitivos lá da igreja de Jerusalém, eles vão enxergar as necessidades dos outros e, sendo cheios do Espírito Santo, serão capacitados a buscar um caminho e buscar esse caminho para atender essas necessidades, essas carências que são apresentadas. O amor aqui que nós vamos tratar na lição de hoje não é um sentimento humano, e sim uma expressão máxima da graça de Deus, que ela vai iniciar a partir de um momento de oração, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja, serão cheios do Espírito Santo, e como expressão máxima dessa comunhão da igreja com o Espírito Santo é a graça de Deus sendo derramada sobre a igreja. Então isso nós vamos estar estudando na lição de hoje, e você continua sendo muito bem-vindo para estar conosco. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Se você não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Hoje nós estamos estudando, então, sobre a Igreja de Jerusalém, com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. E quando nós já estudamos sobre o nascimento desta igreja, que aconteceu no dia de Pentecostes, e nós percebemos que esta igreja, quando ela nasce, ela não nasce apenas como uma organização religiosa, mas ela é um organismo vivo. E esse organismo vivo desta igreja, ele é influenciado, ele é determinado pelo que acontece no dia do Pentecostes. Essa igreja é uma igreja que foi enraizada na verdade do Evangelho, mas revestida de um poder espiritual tão poderoso que acabava transbordando na vida de cada crente, de cada um, através dos dons espirituais, conforme nós vemos, através da vida dos apóstolos e da igreja, e também através do amor que se tornava visível nas manifestações dos crentes. A igreja de Jerusalém, ela não começa em grandes templos majestosos com administrações extraordinárias, com um marketing poderoso, mas ela nasce do alto, porque ela foi gerada, nascida, propagada para o mundo no dia do Pentecoste com a descida do Espírito Santo. E esta igreja, ela foi, a partir das perseguições, a partir das oposições, ela não pôde ser destruída, porque algo havia naquela igreja que era o amor entre os irmãos. E o amor ali naquela igreja não era um amor apenas de palavras, que entrava na retórica dos homens, mas era um amor que de fato ele era vivido. Não era algo que apenas era idealizado no campo dos projetos, mas era vivido no dia a dia daquela igreja. Irmão Jair, quando nós vemos esta igreja de Jerusalém, nós vemos que era uma igreja viva. E um dos sinais vitais que esta igreja tinha era o sinal de que esta igreja tinha o amor, e esse amor era manifestado na sua comunhão. O que nós podemos falar, irmão Jair, no tópico 1, sobre o amor manifestado na comunhão cristã daquela igreja, irmão Jair? Então nós verificamos que o amor ele vem se manifestar na comunhão dessa igreja, nessa primeira forma que ele se manifesta através do crescimento exponencial que essa igreja apresenta. O escritor Lucas ele vai estar colocando aqui já no versículo 32 que era uma multidão dos que criam. Então a igreja, até o capítulo 4, iniciando no capítulo 2, ela parte de 120 pessoas, e já no primeiro dia, no dia de Pentecostes, da inauguração da igreja ali em Jerusalém, e também a inauguração da igreja do Senhor, nós vemos que essa igreja ela começa com 120 pessoas, já no primeiro dia ela acrescentada chega a quase 3.000 pessoas. Já nos capítulos seguintes, capítulo 3, início do capítulo 4, nós vamos ver que a igreja chega a quase 8.000 pessoas, e agora Lucas descreve os que creem já como uma grande multidão. E uma grande multidão, um grande número, ou seja, uma assembleia já constituída ali, e uma igreja, ela sendo pequena, ela pode ser pequena, ela pode ser grande também, e uma igreja pequena tem problemas, a igreja grande também tem problemas, e esses problemas, eles são, quanto maior a igreja, também os problemas poderão ser maiores. E isso é um desafio para o crescimento da igreja. A igreja cresce numa escala geométrica e se multiplica, e com isso também os desafios são maiores.
nós vamos ver que mais adiante, no capítulo 6 do livro de Atos, que os problemas vão se intensificar e é necessário incluir até mais obreiros, discípulos na obra, na igreja que está nascendo. Mas nós vemos que somente o amor de Deus pode fazer com que esse movimento, esse crescimento, as pessoas se mantenham em comunhão uns com os outros e mantenham a comunhão com o Espírito Santo. E nós vemos isso como resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vejo que a característica maior da igreja em Jerusalém, em que em todos os momentos que Atos registra, ela é cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, então, a gente vê que ela vai ser manifestada através do crescimento dessa igreja. E o amor de Deus, ele passa a ser derramado pelo Espírito, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5 e versículo de número 5, que ele diz assim: e o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus comunica o seu amor, ele derrama o amor, esse atributo divino aos nossos corações a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. E também falando ainda sobre esse amor derramado, Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. E somente através do amor é que a igreja pode se manter em união. E nós verificamos também que nessa descrição de Lucas, ele coloca que todos eram em um só coração e uma só alma. E que o Espírito Santo, então, capacitava a união daquela igreja. Como é que isso é feito? O Espírito Santo vem e enche a igreja. O amor de Deus é derramado, a igreja começa a crescer e eles se tornam em um só coração e uma só alma. O Espírito Santo, então, ele é o vínculo, ele ajuda a uni-los através de uma comunhão, de participar das mesmas coisas, de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, que é divulgar a palavra de Deus, e isso em equidade. Equidade não é igualdade, é sim unir pessoas diferentes em um pensamento, em uma direção única, um objetivo único. Nós vemos ali que os discípulos, os apóstolos e todos os seguidores de Jesus, através do amor que foi derramado, eles tinham uma mesma alma, um mesmo coração, e isso mostra que eles estavam dispostos a deixar de lado pequenas diferenças, pequenas coisas que não concordavam. E nós trazer para os nossos dias de hoje, nós cristãos, nós podemos não concordar com uma igreja, por exemplo, pequenas coisas, uma parede branca, uma parede preta, nós podemos discordar de um determinado uniforme que a igreja vai usar para um evento, as músicas, os hinos que são escolhidos, mas nós vamos ver que isso é natural, isso é normal acontecer, porque nós somos pessoas diferentes. Nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo de número 20 e versículos de número 28, eu vou estar fazendo aqui a leitura, em que Jesus ele está mostrando ali que ele iria para Jerusalém e queriam condená-lo, ele seria condenado e levado à morte, entregue aos gentios e que seria escarnecido, açoitado e crucificassem ele, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, como aconteceu de fato. E então, cita o versículo 20, então se aproximando dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorou e fazendo-lhe um pedido, e disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então, o que nós vemos aqui? Pessoas diferentes querendo melhores posições dentro do reino de Deus. Então, são pequenas coisas, como eu estou mostrando aqui, que pessoas são diferentes. Nós vamos ver no ministério do apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, juntamente com Barnabé, em que na primeira viagem missionária, eles vão estar indo essa viagem e levando juntamente com eles João Marcos. E para a segunda viagem missionária, é uma discordância, então, entre Paulo e Barnabé, em levar a João Marcos junto nessa segunda viagem. Então, existe pequenas discordâncias entre pessoas, mas quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela convive com essas diferenças. Nós, sim, somos diferentes, somos formados, a igreja do Senhor é formada por pessoas diferentes, mas quando essa igreja é cheia do Espírito Santo, nós, sim, podemos concordar
tanto nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas, e tudo isso vem pelo amor de Deus derramado, e essa é uma forma de manifestar o amor de Deus, a comunhão, o respeito, a integridade entre os cristãos. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando sobre uma igreja cheia de amor, e vimos aqui nesse tópico primeiro, comentado pelo irmão Jair, sobre esse sinal da vida desta igreja, ela a igreja cheia do Espírito Santo, que era o amor manifesto através da comunhão entre os irmãos. O texto destaca de Atos capítulo 4, 32, que a multidão dos que criam era um o coração e a alma. E aqui nós vemos que aqueles que eram salvos, eles não eram apenas agregados à igreja, mas eles eram unidos. É como se houvesse uma fusão espiritual. Eles eram ligados um no outro, não apenas por afinidades humanas ou por necessidades humanas, mas pela ação do próprio Espírito de Deus, bem aqui destacado pelo irmão Jair, que o que faz dessa igreja ser o que ela foi é de fato porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós vemos a palavra multidão utilizada pelo escritor Lucas, Lucas não está apenas destacando o número de pessoas que se convertem ao evangelho, mas ele está destacando também esse um só coração, essa unidade que existe naquela igreja. E uma igreja que cresce, a verdadeira prova de crescimento espiritual não está em quantas pessoas são agregadas na igreja, quantas cadeiras se tem numa igreja, quantas cadeiras são preenchidas, mas em quantos corações desta igreja estão conectados em amor e em propósito. A igreja de Jerusalém, ela não era uma igreja que aumentava em números, mas todos aqueles que se achegavam a ela eram conectadas no mesmo amor, no mesmo propósito, eles tinham as coisas tudo em comum. Obviamente, o crescimento desta igreja trouxe os desafios e, afinal de contas, a comunhão, ela não é algo que acontece automático. Ela acaba trazendo, a partir do crescimento, os desafios, porque nós vamos ver as culturas que são agregadas na igreja. Nós não temos apenas somente judeus, nós vamos ter os gregos que vão se converter, ou até mesmo os helenistas que se conhecem daquele tempo, classes sociais que eram distintas, famílias com históricos de diversas formas, e tudo isso poderia ser, para aquela igreja, um campo fértil para a divisão, mas até aqui, nesse momento, vemos que a igreja ela agia como que conectada de uma cola tão forte, tão poderosa, que eles eram unidos em comunhão. E aí nós vamos ver lá em Atos capítulo 6 que houve tensões, porque a comunhão ela precisa de uma ministração para que ela aconteça, uma orientação. E a igreja, com os problemas que vão surgir a partir do crescimento, a igreja vai responder de forma organizada e também de forma espiritual, quando o apóstolo Pedro, os apóstolos escolhem diáconos para administrar a igreja. Os desafios surgem na igreja. E quando nós vemos o escritor evangelista Lucas escrevendo à igreja de Jerusalém, vemos que ele não nega as circunstâncias em que esta igreja está vivendo, de dificuldades, que nós vamos estudar na sequência. Mas ele apresenta esta igreja como um ideal que vai ter desafios, mas esses desafios eles vão ser enfrentados, vão ser administrados a partir da comunhão e do amor que nesta igreja é manifestado. E o Lucas evangelista ele destaca o interior desta igreja, a vida interior dela, que era o coração e a alma. E aqui nós vemos que o apóstolo fala do crescimento da igreja, tanto em número como na comunhão também, mas aqui essa parte desse texto destaca aquilo que é interior do ser humano, aquilo que está dentro do ser humano. Eles não apenas andavam juntos, mas eles sentiam juntos, eles sonhavam juntos, eles oravam juntos. Quando a palavra aqui fala de coração, fala de alma, das afeições, das decisões que aquela igreja tomava. Tudo era em conjunto, em comum, pensando no todo. Quando fala da alma, fala da sede, da consciência,
em que o ser humano toma as suas decisões. Não era algo aleatório, mas era uma igreja que estava tão cheia do Espírito Santo que todas essas decisões elas eram tomadas a partir do comum, a partir do bem do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, mostrando que a vida que nós vivemos no nosso interior, ela é uma vida que ela é produzida, que ela é alimentada pela presença do Espírito Santo. E a nossa comunhão, ela vai se manifestar a partir de uma mudança interior que de fato existiu. Nós podemos ver pessoas muitas vezes sendo inseridas na igreja, mas sem uma conversão. Não era o que acontecia ali na igreja de Jerusalém. Podemos ver hoje grande número de pessoas se reunindo, mas nem todas são convertidas, nem todas, quando acontecer o arrebatamento da igreja, subirão. Mas nesta igreja havia algo que era muito lindo, mostrado pelo apóstolo João. Havia acontecido uma remissão interior através do sacrifício de Cristo produzida pelo Espírito Santo, que manifestava-se visivelmente para todos aqueles que olhavam, e que nós podemos ver através do relato de Lucas e ver que é possível nós vivermos essa realidade hoje. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, nós vemos então que ela era uma igreja que no seu interior era uma igreja transformada e que manifestava o amor de Deus, por ela ser cheia do Espírito Santo, manifestava o amor de Deus através da comunhão. E agora nós passamos no tópico 2 a respeito passamos do interior do coração para a origem do amor. Sabemos que esse amor, ele não era algo que era produzido artificialmente a partir de métodos, mas era algo que vinha divino, vinha de Deus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o amor como manifestação da graça? Isso que nós tratamos no tópico 2, irmão Jair. Nessa lição que nós estamos estudando, o amor, ele vem como uma expressão do testemunho que cada cristão tem. E nós estamos analisando aqui o testemunho dos irmãos, dos cristãos lá da igreja de Jerusalém, igreja nascedora, e como esse amor se manifestou através da comunhão entre eles. E agora nós vamos ver que esse amor, ele também é uma manifestação da graça de Deus sobre a sua igreja. A graça como uma manifestação do Espírito. Então o irmão Alex colocou muito bem, nós vemos ali que o Espírito vem se manifestar na igreja através da graça. Nós verificamos aqui dois aspectos nesse entendimento. A graça como manifestação do Espírito e também a graça como favor imerecido. Porque nós vamos ver que eles vão apresentar ali uma abundante graça. Então nós vamos ver que o resultado de a igreja ser cheia do Espírito Santo, nós já vimos ali o primeiro resultado lá, que partiu lá de Atos 4:31, em que a igreja foi cheia do Espírito Santo novamente, foi revestida de novo, foi cheia do Espírito Santo mais uma vez, e essa necessidade de ser cheio, ela é diária, ser cheio do Espírito Santo, ela é diária, e como resultado ali daquela oração em Atos 4:31, os apóstolos pediram que eles tivessem ousadia para anunciar a palavra. Em Atos 32, responde que os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles continuaram a pregar com ousadia, com graça, a palavra do Senhor, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, dando ali o testemunho. E nesse contexto, nós vamos ver que uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja vai ser o ambiente necessário, suficiente, perfeito para que o Espírito Santo venha ocorrer, venha operar. Então o Espírito Santo, ele opera nesse ambiente em que há comunhão entre os cristãos. E em Atos 4:32 e 37, que é o nosso texto aqui que nós lemos na leitura bíblica em clássico, o irmão Alexa leu aí na parte introdutória do nosso ensino, nós vamos ver que esse texto nos mostra a sequência
da forma de Deus agir respondendo à oração lá do capítulo 4, em que os irmãos oraram unanimemente, em Atos 4:31, em que a igreja se moveu o lugar em que eles estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Então Deus responde à oração, em Atos 4:31, ele enche a igreja do Espírito Santo como consequência desse enchimento diário do Espírito Santo da igreja. A igreja vai crescer em número, a igreja se torna uma multidão, a igreja é manifestado ali que o amor de Deus é derramado sobre essa igreja e através desse derramamento do amor, existe unidade, existe comunhão e existe equidade entre essa igreja. E continuamos vendo o resultado disso, é uma sequência em que os apóstolos, eles seguem pregando, testemunhando da ressurreição de Jesus Cristo com grande poder. Ou seja, os sinais, prodígios e maravilhas que operou no capítulo 3, em que o coxo da Porta Formosa foi curado, ele continua se manifestando esses mesmos sinais. E aí nós temos então o ambiente perfeito onde o Espírito Santo opera. Ele opera no amor, no ambiente em que há amor, em que há comunhão, em que há igualdade ou equidade, e nesse ambiente também vai ocorrer a disponibilidade dos irmãos perdoarem. Nós vemos aqui Jesus, ele ensinando que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos, conforme está em Mateus capítulo 6, versículo 15, 18, e capítulo 18, versículo 35. E nós vemos também vimos a graça manifestada através do Espírito Santo. Como manifestação do Espírito Santo, nós vemos a graça como um favor imerecido. O texto vai dizer claramente: em todos havia abundante graça. A graça aqui, ela vem como aquele favor imerecido, que ninguém fez nada, não foi pela obra, não foi pelo que fez, pelo que falou, mas pelo que Jesus fez, é que essa graça é derramada. E a graça, ela vem para nos ajudar no momento oportuno, no momento da necessidade durante essa caminhada. A graça de Deus é derramada quando o Espírito Santo ele enche esse lugar, ele enche a vida do cristão, e a graça de Deus, como expressão máxima do amor de Deus, ela é derramada sobre cada um dos cristãos. Isso reflete, então, que a igreja ela está dinâmica, ela demonstra que o amor para com o próximo, e nesse ambiente a igreja reflete a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e vai gerar nela, sim, um sentimento de gratidão. Então nós vemos como resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo a expressão máxima do amor de Deus, que é através da graça de Deus sendo preenchida, uma abundante graça, e essa abundante graça, que é um favor imerecido, ela vai gerar no cristão, ela vai gerar um sentimento de gratidão, um sentimento de querer obedecer, e isso nós verificamos na igreja nascedora, na igreja em Jerusalém, em que a igreja vai refletir o amor de Deus, a graça de Deus abundantemente derramada sobre ela, e isso vai se expandir nas demais igrejas que vão surgir mais adiante, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, como a igreja de Tessalônica, em que Paulo manifesta que o amor, o sentimento de gratidão está presente ali entre as pessoas e também nas demais igrejas, e nós verificamos também essa graça sendo derramada até mesmo nos dias de hoje, em que um crente cheio do Espírito Santo, ele demonstra como resposta a esse enchimento do Espírito Santo, o amor de Deus vem derramado na sua vida, ele vive em comunhão com a sua igreja, ele vai ser então alvo dessa graça de Deus, ele vai manifestar essa graça de Deus através de um sentimento de gratidão a Deus por esse favor imerecido que nós recebemos. Queridos irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 2, falando sobre o amor como manifestação da graça. A graça, quando nós olhamos aqui, no Atos dos Apóstolos, descrito pelo evangelista Lucas, não é apenas uma doutrina, mas mostra a existência, a operação da graça nesta igreja. O versículo 33 do capítulo 4 destaca que em todos eles havia abundante graça. E esta graça era uma graça que ela era manifestada na ousadia para testemunhar a palavra de Deus,
na alegria da comunhão que havia entre aquela igreja e também na generosidade voluntária que dominou o coração daqueles irmãos. Quando nós vemos a presença da graça, ela produz um ambiente de amor, e esse amor, ele é incondicional. Ele leva alguém a um trabalho, a um serviço de renúncia e de serviço mútuo, onde a graça de Deus está. Vai haver perdão, vai haver cura, vai haver ajuda uns para com os outros. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta que ele ouviu dos céus a palavra do Senhor dizer: a minha graça te basta, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus estava sobre a igreja, sobre todos eles. O texto diz sobre todos eles naquela igreja de Jerusalém. Uma igreja que conhece a graça, as suas ações vão ser ações cheias de graça. A igreja que vive no amor de Deus torna a graça de Deus visível, manifesta a graça de Deus. E aí nós vemos essa graça manifestada através do poder do Espírito Santo. E aí mostra claramente que, distante de achar que uma igreja ela é cheia do Espírito Santo por razões das suas ações sobrenaturais, veremos que, biblicamente, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja onde o Espírito Santo consegue encontrar corações cheios de amor e que ele pode manifestar esta graça na vida deles. A graça, ela é algo também mencionado aqui pelo irmão Jair, algo que vem de Deus. A graça vem de Deus como um favor imerecido. E a igreja de Jerusalém mostrava que quem foi alcançando a graça acabava tendo as suas ações para que outros alcançassem a graça também. Isso se dava pelo reconhecimento da graça de Deus que manifestava-se neles, e eles agora entregavam-se, inclusive a prisões, inclusive a perseguições, para que outros pudessem conhecer esta graça. E isso é maravilhoso quando nós entendemos o poder do que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça e o amor caminham juntos, e nós vamos ver que na manifestação da igreja, a graça e o amor precisam também agir em favor dos outros, assim como Deus manifesta amor e graça sobre nós e não exige mérito de nós para que ele manifeste isso, assim a igreja também deve ser. Não esperar do seu semelhante um mérito para que esse possa ser alvo da nossa graça, da graça, do favor, do amor da igreja, mas pelo contrário, deve ser algo que deve ser, assim como foi derramado por Deus de forma imerecida, também possamos, como igreja, jorrar a graça como uma fonte de amor, uma manifestação de amor que vai gerar transformação na vida do nosso semelhante. Irmão Jair, tópico 3, vamos falar sobre a igreja de Jerusalém, e ali no tópico 3 vamos ver sobre a manifestação do amor na solidariedade da igreja, pois aqui nós temos o ponto onde nós vamos falar sobre o aspecto de que não havia entre eles necessitado algum, que haviam as coisas entre eles, eles tinham tudo em comum. E aí muitas vezes as perguntas podem vir na mente dos nossos ouvintes, irmão Jair, ou de alguém que nos acompanha, se a igreja de Jerusalém se caracterizava como uma igreja socialista. O que nós poderíamos responder, irmão Jair, a partir da exposição do tópico 3º sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã, irmão Jair? Nós veremos nesse tópico que a igreja de Jerusalém não foi nem comunista, nem socialista e também nem uma seita, nem como seita. Tá? Então, nós vamos ver essa manifestação do amor de Deus numa questão prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter uma comunhão entre ela, o Espírito Santo estará conduzindo para pregar, anunciar, testemunhar, e o amor de Deus vai se manifestar através dessa manifestação máxima de Deus, que é a graça, que vem descrito aqui por Lucas como uma abundante graça. E isso é a expressão máxima, inclusive da graça. É claro que, teologicamente, a gente estuda vários níveis da graça, mas aqui a gente chega no nível máximo da graça. A graça que salva e a graça que
mantém, que guia, que dá a direção para os cristãos. E tudo isso pelo Espírito que foi derramado, que vem o amor de Deus derramado sobre nós através desse Espírito e também a graça que ela se manifesta de uma forma abundante. E com isso, nós vamos caminhar para uma questão prática da igreja. A igreja, ela é espiritual, mas ela trabalha também na parte física, na parte ligada também à parte financeira, à parte material. Então, em primeiro lugar, a igreja, com a manifestação do amor, essa manifestação do amor de Deus na vida da igreja, ela vai buscar a equidade e não a igualdade. A equidade significa que essa igreja vai buscar, ela sabe que a igreja é formada por pessoas, não são todas iguais, mas ela busca o ajuste desses desequilíbrios que possam ocorrer entre essas pessoas. E nós vemos ali que na igreja de Jerusalém, que nós estamos tratando, é uma igreja que tem pessoas mais ricas e que tem pessoas mais pobres também. E nós vamos ver como resultado de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, além do que nós já falamos anteriormente, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai relacionar o financeiro, o material, o físico, também com o espiritual. Porque a palavra do Senhor nos diz isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela relaciona o material, o financeiro com o espiritual. Em Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 21, Jesus está explicando aqui para os discípulos, mostrando aonde que está o tesouro. Onde está o tesouro de cada um? Jesus diz, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu. E no versículo 21, Jesus diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, tesouro e coração andam juntos, caminham juntos e precisam ter essa interação. Pessoas que se dizem ou são espirituais, que são cheios do Espírito Santo, é uma pessoa que, cheia da graça, cheia do amor de Deus, ela vai manifestar isso através de ações, através de um agradecimento. Quando as pessoas descobrirem e agirem dessa forma, que a graça de Deus vem sobre ela e ela tem que ser agradecida a Deus, essa pessoa espiritual, ela vai continuar entregando o seu dízimo, ela vai continuando a entregar a sua oferta com amor para ajudar os necessitados e as pessoas que são cheias do Espírito Santo, além de serem agradecidas a Deus por aquilo que ela não merece, porque a graça é a favor imerecido, ela também vai ser generosa. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele gera, ele comunica o amor de Deus derramado aos nossos corações e isso vai gerar um amor em nós que se chama altruísta, um amor que quer o bem, um amor que vai ajudar as pessoas aqui no sentido restrito aqui do texto tratado, um amor que é o nosso tesouro e ele está ligado ao nosso coração. Uma outra consequência que nós vemos que de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, nós vamos ver a questão da propriedade e do compartilhamento, porque no texto aqui em classe, ele vai estar dizendo que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então nós vamos ver que existia propriedades e existia um compartilhamento. Eles viviam não em uma situação de comunismo ou socialismo, mas sim num comunitarismo, uma comunidade que compartilhava, mas que não era de domínio. Os apóstolos ali não implementavam a sua ideologia, a sua vontade, eles faziam tudo voluntariamente. Eles mantinham, os cristãos lá de Jerusalém, eles mantinham as suas propriedades, mantinham os seus bens, mas disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. E, desse modo, todos eles compartilhavam tudo o que tinha. Nós vamos observar, por exemplo, Maria, a mãe de João Marcos, ela também pertencia à igreja de Jerusalém, mas em vez de vender a casa, ela pôs a casa a serviço da igreja, transformando a casa dela numa casa de oração, mostrando assim essa prática da generosidade que ela pode mudar de acordo com o lugar, com o tempo, as circunstâncias, mas o princípio
que governa isso permanece, que é o princípio do amor, o princípio que vem da gratidão, o princípio que vem que ajudar aqueles necessitados. Então, nós vamos ver aqui que eles compartilhavam suas propriedades, mas isso era feito por vontade própria. Ninguém era forçado a nada, a fazer nada. Nós vamos ver em seitas religiosas, em seitas filosóficas, as pessoas são obrigadas, muitas vezes são obrigadas a vender os seus bens e trazer o recurso para dentro daquela seita. Aqui ninguém é obrigado a nada. No comunismo, o sistema de governo, tudo é do governo. O povo não tem nada. Nada é de ninguém, tudo é do governo. No socialismo, estamos falando de questão de propriedade de casas, de terreno, de qualquer tipo de propriedade material. No socialismo, há um único nível social. Todos são para serem iguais. Ninguém é mais ou menos do que o outro. Então, mas a característica é o governo centralizado. As propriedades, elas são igualitárias. Mas aqui na igreja de Jerusalém, ela não era uma seita, ela não era comunismo e ela não era socialismo, que muitos usam a Bíblia para querer enfatizar, trazer uma ideia aqui para dar base à sua ideologia. Pelo contrário, aqui em Jerusalém, ninguém era forçado a dar ou a vender a sua propriedade. Existe ali no texto, e nós vamos interpretar, que alguns tinham mais e outros tinham menos propriedades. Eles tinham casas, eles tinham posses, mas tudo ali eles não tinham exercido dentro de um comunismo, dentro de um socialismo, mas sim num sentimento, uma resposta do amor derramado sobre eles, que vem com abundante graça e que vem mover os corações deles num sentimento de gratidão, e que o Espírito Santo vai impelir eles a ver que existem necessitados, que eles precisam ajudá-los para sanar essas necessidades. Nós ainda vemos aqui nesse entendimento de propriedade, de que eles compartilhavam, o compartilhamento desses bens é uma verdade que a gente extrai daqui, é que Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai guiar aquela igreja. Note que em capítulo 4, versículo 31, a igreja foi cheia do Espírito Santo. E o que eles vêm fazendo é porque é decorrência de eles serem cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar eles na venda dessas posses. Porque Deus conhece o futuro, Deus sabe o dia de amanhã, Deus sabe o que vai ocorrer. E a igreja, a igreja de Jerusalém, ela entra no período, no momento da história em que ela começa a ser perseguida. No capítulo 3, a gente já viu, a partir do capítulo 3, a perseguição que vem por causa de um sinal, de uma cura milagrosa ali. E as perseguições elas só vão se intensificar. E no capítulo 8 do livro de Atos, no versículo 1, nós vamos ver que Lucas registra ali que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Então, nós vemos aqui uma perseguição que vai se intensificar cada vez mais, que vai fazer com que a igreja saia de Jerusalém e vá para a Judéia e se expande para todo o resto da terra até chegar aos dias de hoje. E isso, nós vemos que a igreja de Jerusalém, ela é composta, a igreja nascedora, ela é composta principalmente, na grande maioria, por pessoas, por judeus que residiam em Jerusalém e na região da Judéia. Então, a igreja de Jerusalém, ela é composta quase que exclusivamente por judeus. Depois, sim, que vai entrar o helenista, depois que vai vir em Samaria, vai entrar aquele que não é de origem judaica. Mas começa a ocorrer, então, uma grande perseguição. Deus sabe e Deus vai guiar, então, aquelas pessoas a vender suas propriedades, porque lá em Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo de número 34, nós vamos verificar que existem ali muitos que perderam o que não venderam devido a essa perseguição. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, vai dizer assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Hebreus, a epístola aos Hebreus, ela está sendo escrita para os cristãos de origem judaica, que eram os nascedouros lá da igreja de Jerusalém. Então, lembrai-vos
Muitos anos depois, o escritor escreveu: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, perseguições. E aqui, seguindo, o escritor coloca: em parte fostes espetáculo, como vitupério e tribulações, e em parte fossem participantes com os que assim foram tratados. Então, aqui o escritor está relembrando dessas perseguições que começam em Atos, no capítulo de número 8, versículo 1, uma perseguição mais intensa, em que muitos vão perder tudo. Vai estar no versículo 34, vai estar dizendo assim: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, que foram levados para a prisão, na perseguição foram presos, foram levados para as prisões, e expoliação dos vossos bens. Ou seja, na perseguição, a partir de Atos 8, a igreja foi dispersa, alguns foram para a prisão, as propriedades foram apreendidas, roubadas e muitas vezes destruídas por aqueles que eram contra os cristãos. Então, devido a esta perseguição, que Deus conhece o futuro, o Espírito Santo guiou agora aqui a igreja para que vendessem as suas propriedades, para que ajudassem a igreja ali naquele momento de necessidade. E uma outra característica que a gente vê aqui, principal até, é que o compartilhamento era por aqueles que necessitavam. Haviam pessoas mais ricas e outras mais pobres, e nós vemos que pessoas ali necessitavam. E nós vemos que Tiago, no capítulo de número 2, ele vai estar nos mostrando que a igreja, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, vai dizer assim: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, nós vemos que a igreja ali em Jerusalém, ela compartilhava, porque é necessário que se faça esse compartilhamento. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que a graça de Deus é derramada, é uma igreja que demonstra o amor de Deus. E João, escrevendo a sua primeira epístola, ele vai falar exatamente isso na sua epístola, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele vai dizer assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Uma manifestação do amor de Deus, a pessoa vendo que tem necessidade e não ajudar. Como estará demonstrando o amor de Deus? No versículo 18, João diz: filhinhos, não amemos de palavras, tão somente, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Ou seja, fazendo com aquilo, com a intenção correta, com a verdade no coração, e Deus então será glorificado. Mas também a palavra de Deus nos adverte também que nós não devemos ajudar os preguiçosos. Aos Tessalonicenses, na segunda epístola, Paulo escreve enfaticamente aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e vai dizer: aquele que não trabalha, que também não come. Então, ajudar o necessitado, aquele que está buscando o trabalho, mas não ajudar o preguiçoso. O preguiçoso não era para ser ajudado. Uma outra particularidade que nós vemos do texto em relação aqui no capítulo 4 de Atos é que eles traziam as suas ofertas, eles depositavam aos pés dos apóstolos. E isso vai nos mostrar que as ofertas, elas eram organizadas e eram feitas com integridade. O que significa isso? Não era feito nada às escondidas, era em público. Eles traziam as ofertas aos pés, depositavam aos pés dos apóstolos. Mostra que quem administrava os recursos ali da igreja nascedora eram sim os ministros de Deus, eram os apóstolos. E nós vemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo mostrando exatamente como isso deve ser feito. Deve ser feito aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então, no capítulo 8, versículo 21, vai dizer assim: o que é honesto, zelamos, pois, pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, por isso, vendiam as propriedades, traziam parte ou traziam integridade daquela venda, depositavam aos pés dos apóstolos, à vista de toda a igreja, e aquilo era feito, administrado
com inteligência, com integridade, com transparência suficiente e necessária perante Deus e perante toda a igreja. E Lucas encerra essa narrativa em relação a esse compartilhamento da igreja, no capítulo de número 4, ele encerra com uma ilustração. Assim como ele fez a ilustração do sinal, do prodígio lá, do coxo, da porta formosa, aqui também ele faz uma ilustração mostrando Barnabé. E ele fala, então, Barnabé, chamado filho da consolação, um levita com propriedades em Chipre. Ele se importava com os necessitados. Ele gostava de encorajar, de ajudar as pessoas, de consolar as pessoas. Então ele cita aqui o exemplo de Barnabé e ilustra essa forma do amor de Deus se manifestando na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, em que o amor de Deus venha transbordar através da graça abundante, e essa graça é traduzida em gratidão, e essa gratidão, de uma forma prática aqui, que Barnabé fez de uma forma maravilhosa e que Deus recebeu nos céus, recebeu, e aqui na terra quem recebeu foi os apóstolos receberam esse valor dessa venda, dessas propriedades por Barnabé. Então uma forma maravilhosa que de Lucas está ilustrando essa verdade que ele traz para nós, que uma igreja cheia do amor de Deus, ela vem porque ela está cheia do Espírito Santo, e ela é uma igreja que vai ser abundante na graça, e essa graça vai se demonstrar através de ações que é de uma gratidão, em que vamos estar compartilhando com aqueles que necessitam não somente a parte espiritual, mas também a parte material necessária para essa caminhada, porque a graça de Deus é para essa caminhada, para nos ajudar nesse momento, no dia de hoje, na nossa necessidade de hoje, que o Espírito Santo vem nos guiar, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive aqui do futuro, como demonstrei, no futuro da igreja de Jerusalém. Eles tinham que disponibilizar os seus bens, porque no futuro, talvez, quem não disponibilizasse naquele momento poderia perder, como ocorreu ali na perseguição, em que muitos a igreja foi dispersa e foram presos, tiveram suas propriedades aprisionadas, propriedades destruídas, propriedades confiscadas, roubadas por pessoas que eram contra o cristianismo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, então, nesse tópico terceiro, mostrando, então, já vimos no tópico primeiro sobre o coração daquela igreja, onde, através do crescimento, ou seja, as pessoas que eram convertidas, a conversão era de fato genuína, era produzida no seu interior. Vemos também a consciência da graça recebida e manifestava essa graça no tópico 2, e agora nós vemos no que resultou esta graça, no que ela se tornou palpável, visível, que foi através da solidariedade que havia naquela igreja. Mencionado aqui pelo irmão Jair, que não era algo imposto, mas era algo que de fato era espontâneo, de forma produzida pelo amor de Deus e a graça de Deus que estava no coração daquela igreja. Isso é impressionante porque no mundo onde as pessoas vivemos num mundo marcado pela desigualdade, a igreja era um espaço onde havia manifestação de graça. A igreja, que ela é cheia do amor, ela precisa ser a resposta para aqueles que clamam necessitados de socorro e de ajuda. Que nós possamos ser tocados pela palavra de Deus, pelo exemplo desta igreja primitiva, e que possamos ser uma igreja, de fato, que demonstre generosidade, solidariedade para aqueles que necessitam. Irmão Jair, chegamos ao final do programa. Suas considerações finais sobre o tema, irmão Jair. Nós tivemos a felicidade de ver como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja, da igreja de Jerusalém, ela mobiliza os crentes, os cristãos a socorrer aqueles que mais necessitavam. Nós vemos que uma igreja de hoje, ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor de Deus, ele se realiza no entendimento da necessidade, no atendimento da necessidade do próximo. Nós vemos que o amor, ele é derramado por Deus aos nossos corações e ele é traduzido em ações práticas. Ele é manifestado no meio em que nós
vivemos. E por isso nós glorificamos a Deus através desse amor que é derramado em nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Obrigado pela sua companhia. Nos veremos no próxima semana, onde estaremos estudando uma igreja não conivente com a mentira. Vamos ver que nesse contexto, onde houve aqui a solidariedade genuína, verdadeira, apresentada na história do relato de Barnabé, veremos também que houve a falsidade, a mentira, que não foi aprovada no seio da igreja, e o próprio Espírito Santo atuou nisso, e a igreja ela é, de fato, uma representante da verdade. Nós vamos estudar sobre isso no próximo programa. Deus abençoe sua casa, sua família, saúde e prosperidade para você, em nome de Jesus.